Você não sofre apenas porque a pessoa foi embora. Você sofre porque, mesmo depois de tudo, ela ainda decide o clima do seu dia. Basta uma notificação que não chega, uma visualização sem resposta, um silêncio prolongado, e tudo dentro de você desaba de novo. O pior não é ser ignorado. O pior é perceber que, mesmo sendo ignorado, você continua emocionalmente disponível para alguém que já se afastou por dentro. E isso te humilha em silêncio. Se você já sentiu isso, comenta: eu vou me libertar. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o começo da sua volta para si mesmo. Existe uma dor que quase ninguém consegue explicar direito. Não é só saudade, não é só rejeição. É a dor de continuar preso a alguém que já soltou você faz tempo. Você tenta seguir, tenta parecer forte, tenta ocupar a mente, mas no fundo alguma coisa ainda espera. Espera uma mensagem, espera uma mudança, espera um sinal, espera que aquela pessoa que hoje te trata como opção volte a te tratar como prioridade. E é exatamente aí que o seu sofrimento se alimenta, porque toda vez que você espera de novo, você se abandona de novo. Quem te ignora não controla apenas a sua atenção, controla a sua esperança. E quando a esperança fica nas mãos de alguém emocionalmente indisponível, a sua paz começa a morrer aos poucos. Você acorda pensando no que fez de errado, dorme imaginando o que poderia ter dito diferente, revê conversas, analisa detalhes, interpreta silêncios, cria explicações para o que nunca foi explicado. E mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Isso não acontece porque você ama demais. Isso acontece porque a sua mente foi treinada para confundir ausência com valor. Quanto mais essa pessoa se afasta, mais importante ela parece. Quanto menos ela entrega, mais você deseja. Quanto menos clareza ela oferece, mais sua mente tenta encontrar sentido. E é aqui que muita gente se perde, porque começa a chamar de amor aquilo que, na verdade, já virou dependência emocional. Amor não deveria te deixar em estado de alerta. Amor não deveria te obrigar a mendigar atenção. Amor não deveria transformar cada silêncio em tortura. Quando alguém te ignora repetidamente, e ainda assim, você sente que precisa daquela pessoa para ficar bem, o que existe aí não é vínculo saudável. É um aprisionamento invisível. Talvez você já tenha vivido isso de uma forma tão intensa que começou a duvidar de si mesmo. Talvez tenha pensado: se eu fosse mais interessante, ela não se afastaria. Se eu tivesse falado menos, ele ficaria. Se eu fosse mais calmo, mais bonito, mais leve, mais compreensivo, isso não estaria acontecendo. Só que a mente ferida sempre procura culpa dentro de você para não aceitar a verdade fora de você. E a verdade fora de você é dura, mas liberta. Quem quer estar, demonstra. Quem valoriza, não confunde. Quem sente de verdade, não alimenta sua insegurança para depois chamar isso de complexidade. Só que você não quer ouvir isso quando ainda está emocionalmente preso, porque parte de você ainda acredita que, se entender o motivo do afastamento, vai conseguir consertar a história. E essa é uma das maiores armadilhas da dor. Você acha que precisa de respostas para seguir em frente, mas muitas vezes o que te prende não é a falta de resposta, é a recusa em aceitar a resposta que o comportamento já deu. O silêncio também responde, a indiferença também responde, a distância repetida também responde. E dói, porque destrói a fantasia que você construiu. Muitas vezes, você não sofre só pela pessoa, sofre pela versão dela que criou dentro da sua cabeça, sofre pelo que imaginou que ela poderia ser, sofre pelo futuro que montou sozinho, sofre pela expectativa de ser finalmente escolhido por alguém que nunca esteve inteiro com você. Isso explica por que você continua preso, mesmo depois de tantos sinais. Você não está apenas tentando soltar alguém, está tentando enterrar uma ilusão. E enterrar uma ilusão dói porque ela parecia mais bonita do que a realidade. Pensa em quantas vezes você justificou o injustificável. Ela está confusa. Ele deve estar passando por uma fase difícil. Talvez esteja com medo. Talvez não saiba demonstrar. E enquanto você interpreta com generosidade o comportamento de quem te ignora, vai se acostumando a receber migalhas como se fossem prova de sentimento.
Uma resposta fria vira esperança. Um reaparecimento aleatório vira sinal. Um mínimo gesto já basta para reacender tudo. E é aqui que o seu poder emocional começa a escorrer pelas mãos, porque você passa a viver em função de pequenas doses de atenção que nunca constroem paz, só abstinência. Isso explica por que você não consegue se libertar facilmente. Seu coração não está apenas sentindo falta, está condicionado, como alguém que passa a depender de pequenas recompensas para continuar suportando o vazio. Um dia a pessoa some, no outro visualiza, no outro manda algo ambíguo, no outro volta a ti. Ignorar. Esse padrão desorganiza a mente, porque ela nunca sabe quando será alimentada de novo, e tudo que é imprevisível se torna mais viciante, não porque seja profundo, mas porque mantém você em estado de caça emocional. Você não vive, você espera, e é aqui que tudo muda. Libertar-se de quem te ignora não começa quando a pessoa muda, começa quando você enxerga o que essa dinâmica fez com a sua dignidade. Começa quando você percebe que não está mais lutando por amor, está lutando para não se sentir descartável, está lutando para provar que merece resposta, presença, valor. Só que ninguém cura a própria ferida tentando convencer o outro a tratá-lo melhor. Quem coloca sua paz nas mãos de alguém distante se condena a viver emocionalmente de joelhos. Os estoicos entendiam algo que quase ninguém aceita quando está sofrendo por alguém. Você perde sua liberdade no exato instante em que entrega ao outro o governo do seu mundo interior. Não é o afastamento da pessoa que destrói você, é a permissão silenciosa que você dá para que esse afastamento defina quem você é. Quando alguém te ignora e você conclui que vale menos por causa disso, o problema já não está só na relação, está na interpretação que a sua dor construiu. E toda libertação começa pela correção dessa interpretação. Você não foi abandonado porque vale pouco. Você não foi ignorado porque não era suficiente. Você foi exposto à limitação emocional de alguém que talvez só soube se aproximar enquanto era conveniente. E isso fere, claro que fere, mas não deveria se transformar em sentença contra a sua identidade. Uma pessoa não responder não significa que você não tem valor. Uma pessoa se afastar não significa que você não merece amor. Uma pessoa te tratar com frieza não significa que você nasceu para implorar por calor. O sofrimento aumenta quando você personaliza tudo, quando faz de cada silêncio uma acusação, quando transforma a ausência do outro em defeito seu. Só que nem toda rejeição é uma avaliação do seu valor. Às vezes é apenas incapacidade do outro, imaturidade do outro, confusão do outro, egoísmo do outro. E até quando existe incompatibilidade real, isso ainda não define a sua dignidade. Mas quem está ferido não pensa assim. Quem está ferido pensa, por que não fui suficiente para fazer alguém ficar? E essa pergunta envenena a alma porque parte de uma mentira. O seu papel nunca foi ser suficiente para convencer alguém indisponível a amar certo. Talvez isso te atinja porque não é a primeira vez que você sente esse medo. Talvez essa dor toque em algo muito antigo dentro de você. O medo de não ser escolhido. O medo de ser deixado de lado. O medo de precisar merecer amor o tempo todo. E quando alguém te ignora, essa ferida antiga desperta com força total. Por fora parece só um caso mal resolvido. Por dentro, é uma criança emocional entrando em pânico mais uma vez. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar confundindo intensidade com destino. Porque no fundo, o que mais te desorganiza não é a pessoa, é o que ela ativou. Ela ativou sua carência, sua insegurança, sua necessidade de validação, seu terror de ser esquecido. É por isso que, mesmo sabendo que ela te faz mal, você ainda pensa nela. Não porque exista algo sagrado nessa conexão, mas porque seu sistema emocional passou a associar essa dor a uma tentativa desesperada de reparação. Você quer que justamente quem te feriu seja quem te alivie. E isso aprisiona de um jeito cruel. Mas o pensamento estoico entra exatamente nesse ponto como uma ruptura. Ele não pede que você negue a dor, não manda você fingir frieza, não diz para apagar a história. Ele pede uma coisa mais difícil e mais poderosa: ver com clareza, ver o que está sob seu controle
e o que não está. Você não controla quem responde, não controla quem volta, não controla o tempo do outro, nem o interesse do outro, nem a confusão do outro, mas controla o significado que escolhe dar a isso, controla o limite que decide estabelecer, controla o acesso que ainda concede, controla a narrativa que repete dentro da própria mente. E aqui nasce a primeira virada real. Talvez a sua libertação não dependa de esquecer essa pessoa agora, dependa de parar de obedecer emocionalmente a ela, porque há uma grande diferença entre lembrar e se submeter. Você pode lembrar e ainda assim não correr atrás, pode sentir falta e ainda assim não se humilhar, pode doer e ainda assim não abrir mão de si. Essa é a força que quase ninguém te ensina. A força não está em não sentir, está em não se trair enquanto sente. Então se pergunte com honestidade, quantas vezes você se diminuiu por alguém que nunca fez o mesmo esforço para te manter em paz? Quantas vezes ficou ansioso por uma resposta simples? Quantas vezes interrompeu o próprio dia, a própria concentração, o próprio descanso, porque alguém resolveu desaparecer e levar seu equilíbrio junto? Quantas vezes você chamou isso de amor só para não admitir que estava emocionalmente dependente de uma presença instável? Essa pergunta dói, mas abre a porta da liberdade, porque enquanto você romantiza o que te desorganiza, continua oferecendo a sua vida ao mesmo ciclo. Chega um ponto em que a dor não está mais no que a pessoa fez, está no que você continua permitindo que isso faça dentro de você. E reconhecer isso não é se culpar, é recuperar poder, é sair da posição de vítima paralisada para a posição de alguém que finalmente vê o mecanismo. Você não precisa mais correr atrás de explicações infinitas. Precisa observar o padrão, precisa perceber como a sua mente ainda se ajoelha diante de quem já te mostrou distância. Precisa entender que cada idealização prolonga o cativeiro. A verdade é que ninguém se liberta de quem ignora correndo mais. Liberta-se parando de interpretar migalhas como promessa, parando de dar valor espiritual ao que é só ambiguidade, parando de sacrificar a própria paz em nome de uma esperança que só te mantém emocionalmente disponível para a mesma ferida. Existe um momento em que você precisa olhar para a realidade e dizer: isso me machuca mais do que me nutre. E quando você finalmente diz isso sem fugir, sem enfeitar, sem justificar, algo dentro de você começa a voltar para casa. Porque a sua cura não começa quando essa pessoa te procura. Começa quando você deixa de se abandonar nas horas em que ela não procura. E isso exige disciplina interior. Exige que você resista ao impulso de checar, imaginar, reinterpretar, revisitar. Exige que você suporte o vazio inicial sem correr de volta para a fonte que o criou. Exige que você descubra quem é quando não está tentando ser visto por quem te ignora. E essa descoberta assusta, porque por muito tempo sua identidade ficou pendurada nessa espera. Mas existe vida depois dessa espera. Existe paz depois desse vício. Existe dignidade depois desse apego. Só que antes disso, você vai precisar atravessar um confronto interno muito sério. Vai precisar admitir que parte do seu sofrimento vem do fato de que você ainda deu ao outro um lugar sagrado demais dentro da sua mente. E ninguém deveria ocupar esse trono. Nenhuma mensagem deveria decidir seu valor. Nenhuma ausência deveria definir sua grandeza. Nenhuma pessoa emocionalmente ausente deveria continuar sendo o centro da sua energia. O que te ignora lá fora só continua te dominando, porque ainda encontra eco aqui dentro. E esse eco pode ser compreendido, silenciado e transformado. Esse é o início da sua liberdade. Não uma liberdade barulhenta, impulsiva, vingativa, mas uma liberdade silenciosa, firme, lúcida. A liberdade de parar de chamar de destino aquilo que só tem sido repetição de ferida. A liberdade de não confundir ansiedade com amor. A liberdade de perceber que quem te ignora está te mostrando um limite dele, e não um defeito seu. Talvez hoje você ainda não consiga soltar completamente, mas já pode começar a enxergar. E enxergar é o primeiro corte invisível no laço que te prende. Porque quando a ilusão perde força, o apego começa a enfraquecer. E quando o apego enfraquece, a sua energia começa a voltar, devagar, em silêncio, como alguém que retorna para dentro de casa
depois de passar tempo demais do lado de fora, no frio, esperando uma porta que nunca abriu. O momento mais difícil de aceitar é este. Quem te ignora não machuca apenas pela ausência. Machuca porque transforma você em alguém que vive em estado de espera. E a espera corrói a alma de um jeito silencioso. Você continua, funcionando por fora, mas por dentro está sempre interrompido, sempre atento, sempre imaginando se dessa vez a mensagem vem, se dessa vez a pessoa muda, se dessa vez aquele silêncio significa algo diferente. Mas a mente de quem sofre por alguém cria um hábito cruel. Ela passa a sobreviver de sinais mínimos e chama isso de esperança. É por isso que você se prende tanto. Não necessariamente porque o vínculo foi grandioso, mas porque ficou inacabado dentro de você. O ser humano suporta melhor uma dor clara do que uma ambiguidade constante. Quando alguém te rejeita de forma direta, dói. Mas quando alguém te ignora, reaparece, some, observa de longe, deixa rastros e nunca oferece clareza, a sua mente entra num labirinto. Ela não consegue encerrar. Continua procurando lógica onde só existe desordem emocional. Continua abrindo a mesma ferida, como quem acredita que desta vez vai encontrar uma resposta escondida no fundo dela. E isso explica por que você pensa tanto em alguém que já te fez sofrer tanto. Você não está apenas lembrando da pessoa, está tentando resolver internamente uma história que nunca teve conclusão limpa. Cada silêncio vira um enigma, cada indiferença vira um mistério, cada gesto pequeno vira material para análise. Você revê conversas, tom de voz, horários, mudanças de comportamento, tentando descobrir exatamente onde perdeu espaço. Só que, enquanto faz isso, acontece uma coisa ainda mais grave. Você vai perdendo contato com a sua própria verdade, porque toda a sua energia mental começa a girar em torno do outro, e não mais em torno de você. Esse é um dos efeitos mais profundos da dependência emocional. Ela não te deixa apenas triste, ela te descentraliza. Você para de viver a própria vida como protagonista e passa a viver como intérprete do comportamento de alguém. O seu humor depende, o seu descanso depende, a sua autoestima depende, o seu senso de valor depende. E quanto mais isso avança, menos você percebe que está entregando o próprio eixo para alguém que nem sequer está segurando você com cuidado. É como oferecer as chaves da sua casa interna para quem aparece quando quer e sai sem avisar. Talvez o que mais doa em tudo isso seja a humilhação invisível, porque quem sofre por alguém que ignora quase nunca sofre só pela falta. Sofre também pela vergonha de ainda sentir tanto. Você pensa, como eu ainda me abalo com isso? Como essa pessoa ainda mexe tanto comigo? Por que eu não consigo simplesmente parar? E essa vergonha aumenta o sofrimento, porque você passa a lutar em duas frentes. Luta contra a ausência da pessoa e luta contra si mesmo por ainda estar preso. Mas aqui existe uma verdade que precisa entrar fundo. Você não está preso porque é fraco. Está preso porque repetiu emocionalmente esse padrão tantas vezes que ele se tornou automático. A mente aprende caminhos. Ela aprende o que esperar, o que temer, o que perseguir. E quando alguém te oferece atenção de forma instável, o seu sistema emocional pode começar a funcionar como o de alguém que vive de recompensa intermitente. Um dia recebe, no outro não. Um dia se sente visto, no outro é esquecido. E isso gera uma ansiedade poderosa, porque o cérebro passa a perseguir a próxima validação como se dela dependesse a sua estabilidade. Só que nunca dependeu. O que aconteceu é que você foi se afastando de si mesmo a cada vez que deixou o comportamento do outro dizer quem você era. É aqui que a consciência estoica começa a rasgar o véu. Os estoicos diziam que a escravidão mais perigosa não é a externa, é a interna. Você se torna escravo quando sua paz depende daquilo que não controla. E nada é mais perigoso do que colocar sua paz nas mãos de alguém emocionalmente inconsistente, porque essa pessoa não precisa nem fazer muito para te dominar. Basta permanecer imprevisível, basta não ser clara, basta deixar uma brecha, e você mesmo faz o resto, preenchendo o vazio com fantasia, expectativa, interpretação, desejo de reparação. O cárcere, muitas vezes, continua de pé mesmo quando a pessoa já foi embora,
porque as grades estão dentro da sua mente. E talvez seja duro ouvir isso, mas existe uma parte de você que ainda alimenta essa prisão. Alimenta quando revisita o perfil. Alimenta quando imagina cenários. Alimenta quando transforma uma ausência óbvia em mistério profundo. Alimenta quando se convence de que o silêncio do outro esconde um sentimento complexo, quando às vezes esconde apenas desinteresse, egoísmo ou incapacidade. A dor cresce quando você insiste em dar profundidade ao que já demonstrou superficialidade. Cresce quando você prefere a esperança que te mantém preso à clareza que te libertaria. Quantas vezes você percebeu o desprezo e ainda assim tentou enxergar sensibilidade escondida? Quantas vezes foi ignorado e ainda assim pensou que a pessoa só estava confusa? Quantas vezes recebeu frieza e chamou isso de medo de amar? Esse mecanismo é perigoso porque protege a imagem idealizada do outro e abandona você. Em vez de acreditar no que viveu, você acredita no que imaginou. Em vez de honrar o impacto que isso teve na sua alma, você defende quem causou o impacto. E aos poucos, sem notar, vai traindo a si mesmo para manter viva uma fantasia emocional. Mas existe um detalhe que muda tudo. Ninguém se cura enquanto continua romantizando a própria ferida. Enquanto você enxergar intensidade onde existe desequilíbrio, vai continuar voltando mentalmente para o mesmo lugar. Enquanto chamar de conexão aquilo que te deixa inseguro, vai continuar oferecendo reverência ao que te desorganiza. Enquanto acreditar que amar é suportar migalhas sem reclamar, vai continuar se acostumando a um tipo de dor que nunca deveria ter sido normalizada. O primeiro grande passo da libertação é parar de embelezar aquilo que destruiu sua paz. Você talvez ainda sinta falta, e sentir falta não prova que era certo, só prova que marcou. Talvez ainda pense na pessoa, e pensar não significa que precisa voltar. Talvez ainda exista um vazio, e vazio não significa destino. Esse é um dos maiores erros de quem sofre por alguém, interpretar a permanência da dor como sinal de profundidade da relação. Nem sempre. Às vezes, a dor permanece porque tocou uma ferida antiga. Às vezes, permanece porque você se perdeu de si. Às vezes, permanece porque não foi amor que ficou, foi abstinência emocional. E abstinência engana, faz você acreditar que precisa daquilo que, na verdade, só desaprendeu a viver sem. Por isso, libertar-se de quem te ignora exige um gesto de lucidez brutal. Parar de perguntar o que essa pessoa sente e começar a perguntar o que essa dinâmica fez com você. Fez você duvidar do próprio valor, fez você perder energia, fez você viver ansioso, fez você aceitar menos do que merece, fez você se tornar alguém que mendiga presença. Então não importa quão bonita pareça a história na sua cabeça, o efeito dela em você já revelou a verdade. E a verdade não se mede pelas promessas implícitas, mas pelo estado em que você fica depois do contato. Uma relação saudável não transforma sua mente em campo de guerra, não faz você sentir alívio por receber o mínimo, não faz você achar normal ser lembrado só quando convém, não te deixa preso entre carência e esperança. Quando alguém realmente quer estar, a presença organiza. Quando não quer, a ambiguidade bagunça. E você precisa aprender a respeitar esse sinal, não para endurecer o coração, mas para não continuar entregando seu mundo interno a quem não sabe honrá-lo. Talvez você tenha medo de aceitar isso porque imagina que, se parar de esperar, estará desistindo de algo especial. Mas, muitas vezes, o que você chama de especial era só intenso porque mexia nas suas faltas mais profundas. Era especial porque ativava sua carência. Especial porque mantinha seu sistema nervoso em alerta. Especial porque fazia você sentir muito, ainda que quase tudo fosse dor. Só que sentir muito não é critério de verdade. Às vezes, é apenas critério de desregulação emocional. E esse entendimento liberta de um jeito quase cruel, porque derruba a fantasia romântica que sustentava seu apego. O ponto de virada começa quando você percebe que não quer mais ser escolhido por alguém que só oferece presença parcial. Não quer mais interpretar o silêncio de quem poderia ter sido claro. Não quer mais chamar de conexão algo que exige da sua alma um preço tão alto.
Não quer mais viver como alguém disponível para quem se acostumou com a sua disponibilidade infinita. Porque sempre que você permanece acessível a quem te ignora, ensina o outro que pode continuar entrando e saindo da sua paz sem consequência alguma. É por isso que a libertação não é só emocional, é ética. É uma decisão sobre como você vai se tratar daqui para frente. É o momento em que você deixa de perguntar: como faço para essa pessoa me notar? E passa a perguntar: como pude me deixar tão invisível para mim mesmo? Essa pergunta abre uma dor mais funda, mas também abre a cura real, porque o problema central nunca foi apenas o desprezo do outro. Foi o seu autoabandono repetido diante desse desprezo. Foi continuar se oferecendo onde já havia frieza. Foi continuar negociando sua dignidade com a esperança de finalmente receber o que deveria vir de forma espontânea. E não, isso não significa que você é culpado por ter sofrido. Significa apenas que chegou a hora de interromper o ciclo, de olhar para si com mais verdade, de perceber que a sua alma está cansada de viver de restos emocionais, cansada de transformar espera em rotina, cansada de se encolher para caber no interesse intermitente de alguém, cansada de achar que precisa insistir para ser lembrado. A parte mais sábia dentro de você já percebeu que isso não é amor. Talvez o que falta agora seja coragem para obedecer a essa sabedoria, porque a cura verdadeira não é deixar de lembrar da noite para o dia, é deixar de se curvar, é parar de abrir a porta interna toda vez que a saudade bate, é conseguir sentir a falta sem transformar isso em ordem de retorno, é entender que a dor vem em ondas, mas nenhuma onda merece decidir o rumo inteiro da sua vida. Quando você aprende isso, começa a nascer um tipo novo de força, não a força barulhenta de quem finge indiferença, mas a força serena de quem já entendeu que sentir não obriga a permanecer preso. Talvez essa pessoa ainda passe pela sua mente amanhã. Talvez você ainda sinta vontade de procurar. Talvez uma parte sua ainda deseje a reparação que nunca veio. Mas toda liberdade começa assim. Primeiro você para de obedecer ao impulso. Depois para de alimentar a fantasia. Depois para de entregar significado sagrado àquilo que só te feriu. E pouco a pouco, o que antes parecia impossível começa a enfraquecer. Não porque a história mudou, mas porque você mudou de posição dentro dela. E quando isso acontece, uma pergunta começa a surgir com mais força do que a saudade. Por que eu continuei sofrendo tanto por alguém que nunca lutou para me manter em paz? Essa pergunta não serve para aumentar sua revolta. Serve para devolver seus olhos para a realidade. Serve para lembrar que o amor que te diminui não merece ser tratado como destino. Serve para mostrar que talvez a grande tarefa da sua vida agora não seja recuperar alguém, seja recuperar a si mesmo do lugar em que se perdeu tentando não ser ignorado. Existe um ponto em que a sua dor deixa de ser apenas sobre a pessoa e começa a revelar uma verdade mais funda. Você estava tentando ser visto por alguém enquanto já não. Enxergava a si mesmo com clareza. E isso é devastador, porque quem te ignora não apaga só a presença, apaga pedaços da sua identidade. Você começa a se adaptar, a medir palavras, a controlar reações, a imaginar qual versão sua seria suficiente para finalmente despertar interesse. Sem perceber, passa a viver em função de uma pergunta humilhante. O que falta em mim para essa pessoa me notar? E essa pergunta corrói por dentro porque parte de uma premissa injusta. A premissa de que o silêncio do outro é prova da sua insuficiência. Só que não é. O silêncio do outro diz muito mais sobre a disposição dele do que sobre o seu valor. Mas quando você está emocionalmente dependente, não consegue enxergar isso. Toda ausência vira espelho. Toda frieza vira julgamento. Toda demora vira sentença. E a sua mente, já ferida, começa a fabricar conclusões cruéis. Eu não fui marcante. Eu não fui importante. Eu não fui o bastante. E enquanto você se tortura com essas interpretações, continua preso. A pessoa não só pelo sentimento, mas pela necessidade de reparar a imagem quebrada que fez de si mesmo. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos do apego. Você não quer apenas a pessoa de volta. Quer a devolução do seu senso de valor. Quer sentir que não foi descartado.
Quer provar para si mesmo que não era irrelevante. Quer transformar a rejeição em validação. E é justamente por isso que a prisão se prolonga. Porque o seu objetivo deixa de ser amar. Passa a ser vencer o abandono. Passa a ser reverter o desprezo. Passa a ser apagar a sensação de ter sido insuficiente. Só que isso nunca se resolve no outro. Porque nenhum retorno externo cura definitivamente uma ferida que continua aberta dentro. Talvez você já tenha percebido como essa dinâmica muda até a forma como você se enxerga no espelho. Não porque a pessoa disse algo diretamente, mas porque a indiferença constante foi plantando uma dúvida. Será que eu realmente mereço ser amado sem esforço? E quando essa dúvida entra, tudo começa a se contaminar. Você fica mais ansioso, mais reativo, mais vigilante, começa a notar o quanto quer agradar, o quanto teme desagradar, o quanto suporta situações desconfortáveis só para não ser deixado de lado outra vez. É como se a experiência de ser ignorado por alguém acordasse em você um terror antigo de não ser escolhido. E na maioria das vezes, esse terror não nasceu agora. A pessoa só encontrou uma ferida que já existia. Talvez uma ferida de infância, talvez um padrão repetido de precisar merecer atenção. Talvez o hábito de se moldar para manter vínculos. Talvez o medo de ficar só. Talvez a crença silenciosa de que amor sempre vem misturado com insegurança. É por isso que você não consegue simplesmente superar, porque não está lidando só com um afastamento. Está lidando com tudo que esse afastamento reativou dentro de você. Mas existe um detalhe que muda completamente a leitura da sua dor. O que te prende não é necessariamente a grandeza dessa pessoa, é a profundidade da ferida que ela tocou. Isso é decisivo, porque enquanto você acreditar que sofre tanto porque a conexão era única, vai continuar reverenciando essa história como se ela fosse rara demais para ser solta. Mas quando entende que a intensidade do seu sofrimento também vem de faltas antigas, tudo muda. Você para de tratar essa pessoa como destino e começa a tratá-la como gatilho. E um gatilho pode ser compreendido. Um gatilho pode ser desativado. Um gatilho não merece governar a sua vida. É aqui que a virada estoica se torna mais profunda. O estoicismo não te convida a negar o afeto. Ele te chama para recuperar soberania, para parar de viver como refém daquilo que desperta caos em você, para entender que dor não é comando, saudade não é direção, carência não é verdade e, principalmente, para perceber que aquilo que você sente não precisa decidir o que você faz. Essa distinção muda tudo, porque até aqui talvez você tenha vivido como se cada emoção intensa fosse uma ordem. Sentiu falta, quis procurar. Sentiu medo, quis insistir. Sentiu vazio, quis voltar mentalmente para quem causou o vazio. Mas a liberdade nasce quando você finalmente percebe que pode sentir tudo isso sem se entregar de novo ao mesmo ciclo. Pense em quantas vezes você quis mandar mensagem, não porque havia algo nobre a dizer, mas porque não suportava mais a sensação de ser esquecido. Pense em quantas vezes quis puxar assunto, aparecer, reagir, dar algum sinal, apenas para confirmar que ainda existia no mundo daquela pessoa. Isso não é apenas saudade, isso é desespero por validação. E ninguém encontra paz enquanto continuar usando o outro como espelho do próprio valor. Porque se o outro se afasta, sua autoestima desaba junto. Se responde, você respira. Se some, você entra em colapso. E viver assim é abdicar completamente do próprio centro. A verdade dura é que quem te ignora só mantém esse poder porque parte de você ainda acredita que ser visto por essa pessoa resolveria algo essencial dentro de si. Como se uma resposta tardia pudesse fechar a ferida. Como se um retorno inesperado pudesse restaurar sua dignidade. Como se ser escolhido por quem te negligenciou fosse finalmente a prova de que você merece amor. Mas essa lógica é perversa, porque faz da sua cura uma dependência, faz da sua paz um prêmio nas mãos de alguém emocionalmente ausente. E enquanto você mantiver essa crença, continuará espiritualmente ajoelhado diante da mesma porta fechada. Talvez esteja na hora de encarar uma pergunta que dói mais do que a própria rejeição. Por que eu preciso tanto ser reconhecido por alguém que não soube me preservar? Essa pergunta é brutal, mas limpa.
Ela quebra o encantamento. Ela desmonta a fantasia de que qualquer vínculo merece insistência só porque marcou. E faz você olhar para a relação com um novo critério. Não o quanto sentiu, mas o quanto isso custou para a sua alma. Porque uma história pode ter sido intensa e ainda assim ter sido destrutiva. Pode ter mexido profundamente com você e ainda assim não ter sido um lugar seguro. Pode ter deixado memórias fortes e ainda assim não merecer continuidade. O problema é que a mente confunde intensidade com importância. Se doeu muito, parece especial. Se abalou muito, parece verdadeiro. Se foi difícil soltar, parece destino. Mas nem sempre. Às vezes foi difícil soltar porque você se dissolveu ali dentro. Foi difícil porque criou dependência. Foi difícil porque projetou esperança demais. Foi difícil porque se abandonou, tentando manter vivo algo que já não tinha reciprocidade. E quanto mais você entende isso, mais começa a perceber que o seu trabalho agora não é reconquistar a pessoa, é reconstruir a própria presença dentro de si. Porque no fundo, quem sofre por alguém que ignora vive uma perda dupla. Perde o outro e perde a si mesmo. Perde a referência externa e perde a estabilidade interna. Deixa de ter a pessoa e deixa de saber quem é sem ela. E essa segunda perda costuma ser a mais dolorosa. Você olha para dentro e encontra um vazio estranho. Não sabe mais o que gosta, o que sente, o que quer. Passou tanto tempo acompanhando o movimento do outro que desaprendeu a ouvir a própria alma. A mente ficou treinada para escutar passos externos, não verdades internas. É por isso que o processo de libertação parece tão silencioso e tão desconfortável, porque ele não consiste apenas em esquecer alguém, consiste em voltar para dentro depois de muito tempo vivendo do lado de fora. Consiste em reaprender a ficar consigo sem sentir que está faltando alguma coisa. Consiste em suportar o silêncio sem transformá-lo em emergência. Consiste em encarar a solidão não como castigo, mas como espaço de reconstrução. E isso assusta porque quando você passa tempo demais emocionalmente grudado em alguém, ficar consigo mesmo pode parecer vazio demais no início. Mas esse vazio não é fim. Esse vazio é transição. É o espaço exato onde a sua identidade começa a reaparecer. Primeiro de forma tímida, depois mais firme. Você começa a perceber gostos esquecidos, pensamentos próprios, ritmos seus, vontades que não dependem da presença alheia. Começa a notar que existe vida fora da espera. Existe paz fora da validação. Existe dignidade fora da reciprocidade que nunca veio. Só que, para chegar aí, você precisa parar de tratar o silêncio do outro como catástrofe pessoal. Precisa parar de interpretar cada afastamento como prova de que há algo errado com você. Precisa enxergar que a dor de ser ignorado se amplificou porque encontrou em você um terreno já inseguro. E isso não é condenação, é oportunidade. Porque o que pode ser visto, pode ser curado. O que pode ser nomeado, pode perder força. O que antes parecia uma paixão inevitável, começa a ser revelado como uma mistura de carência, projeção, medo e autoabandono. E essa revelação não é para diminuir o que você sentiu, é para libertar você do feitiço que colocava essa história num pedestal. Porque ninguém consegue se curar de verdade enquanto continua chamando de amor o que o destruiu por dentro. Talvez por muito tempo você tenha tentado entender por que a pessoa se afastou. Mas agora a pergunta mais importante mudou. Agora a pergunta é: por que eu continuei insistindo em permanecer emocionalmente ligado a quem me oferecia ausência? Essa pergunta devolve responsabilidade sem devolver culpa. Ela faz você perceber o quanto precisa cuidar da parte sua que aceitou tão pouco, que suportou tanta ambiguidade, que transformou mínimos gestos em esperança suficiente para continuar. E esse cuidado não nasce de dureza, nasce de compaixão, porque a parte sua que insistiu não era ridícula, era ferida, era carente, era assustada, era alguém tentando não se sentir descartável outra vez. Só que agora você já consegue ver mais, e ver mais muda a forma como sente. O que antes parecia romance começa a revelar dependência. O que antes parecia conexão começa a mostrar desequilíbrio. O que antes parecia destino
começa a mostrar repetição de padrão. E esse despertar pode ser doloroso, porque desmonta o sentido que sustentava sua espera. Mas também é libertador, porque devolve o seu poder de escolher diferente, de não correr mais atrás de quem só aparece para reacender o seu caos, de não interpretar mais silêncio como profundidade, de não se trair mais para manter viva uma esperança que custa sua paz. Chega um momento em que você precisa se perguntar, com a coragem que evita há tanto tempo, quem eu me tornei tentando não perder? Alguém que já estava me perdendo por dentro? Essa pergunta abre uma fenda enorme, porque talvez a resposta seja incômoda. Talvez você tenha se tornado mais inseguro, mais ansioso, mais dependente, mais disponível para o mínimo. Talvez tenha se afastado da sua verdade, dos seus limites, da sua dignidade. E se isso aconteceu, então a libertação não é uma perda, é um resgate. Você não está apenas soltando uma pessoa, está resgatando a parte sua que ficou presa, tentando ser suficiente para quem nunca soube receber você por inteiro. E quando essa consciência se instala, mesmo que a dor ainda exista, ela já não manda como antes, porque agora você sabe que a sua luta principal não é contra a saudade, é contra o hábito de se abandonar sempre que alguém se afasta. E esse hábito pode ser interrompido. Essa é a sua virada. Essa é a hora em que o sofrimento começa a deixar de ser destino e passa a se tornar consciência. Chega uma hora em que a dor muda de forma. No começo, ela parece desespero, depois vira silêncio. E é nesse silêncio que muita gente se engana, porque você para de chorar tanto, para de falar tanto sobre a pessoa, para de demonstrar tanto por fora, mas por dentro ainda continua preso, ainda compara, ainda espera, ainda imagina, ainda sente um vazio estranho quando percebe que o dia passou e aquela pessoa não deu sinal. O sofrimento fica mais discreto, só que não menos profundo. E justamente aí mora o perigo, porque você começa a achar que está melhor, quando, na verdade, só ficou mais acostumado com a própria falta de paz. Ser ignorado repetidamente produz uma marca difícil de perceber. Não é apenas saudade, é condicionamento. Seu corpo aprende a reagir à ausência. Sua mente aprende a vigiar o silêncio. Seu coração aprende a sobreviver com quase nada. E sem notar, você vai normalizando o que nunca deveria ser normal. Começa a achar comum pensar demais em alguém que não pensa em você com o mesmo peso. Acha comum perder energia por uma visualização fria. Acha comum sentir alívio quando recebe o mínimo, como se o mínimo fosse prova de algo grandioso. Mas não é. O mínimo só parece enorme quando você está emocionalmente faminto. E esse é um dos pontos mais duros da libertação. Admitir que você se acostumou com migalhas porque estava vazio demais para exigir presença inteira. Isso não é uma acusação, é uma revelação, porque ninguém aceita tão pouco quando está profundamente conectado ao próprio valor. Ninguém chama confusão de amor quando está em paz consigo. Ninguém insiste tanto em quem ignora quando sabe de verdade que merece reciprocidade clara. O problema é que quando a carência domina, até a indiferença ganha a aparência de profundidade. Você olha para alguém emocionalmente ausente e enxerga mistério. Olha para alguém instável e chama de intensidade. Olha para alguém frio e acredita que existe ali um sentimento reprimido, esperando o momento certo para se revelar. Mas esse momento quase nunca chega. E sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, ele nunca existiu. Foi a sua esperança tentando sobreviver. Foi a sua dor tentando não aceitar o óbvio. Foi a sua mente preferindo uma fantasia dolorosa a uma verdade libertadora. Porque a verdade obriga você a soltar. E soltar, para quem ainda está ferido, parece morrer um pouco. Parece reconhecer que investiu demais, esperou demais, idealizou demais. Parece aceitar que construiu dentro de si um lugar sagrado para alguém que nunca fez o mesmo por você. E isso machuca o ego, machuca a carência, machuca a imagem que você criou da história. Só que existe uma frase silenciosa que pode começar a desmontar essa prisão. Eu não preciso continuar sofrendo só porque um dia senti profundamente. Essa frase é pequena, mas tem força de ruptura, porque parte do seu apego vem da crença de que se foi intenso, então precisa continuar sendo honrado.
como se soltar fosse trair o que viveu, como se deixar de esperar fosse reduzir a importância da história. Mas não é. Soltar não apaga. Soltar reorganiza. Soltar é olhar para o que aconteceu e dizer: isso me marcou, mas não merece continuar me governando. Os estoicos compreendiam que a dor se prolonga quando a mente insiste em negociar com o inevitável. Você sofre menos quando enxerga o real. Sofre mais quando luta contra ele em silêncio. E talvez o real, hoje, seja este. Essa pessoa já demonstrou, pelo padrão, que não consegue ou não quer te oferecer o que você continua esperando. Talvez o real seja que você ainda está apaixonado não por quem ela é agora, mas pela chance de um dia ela se tornar o que você precisava. Talvez o real seja que você continua emocionalmente ajoelhado diante de uma possibilidade que nunca se materializou. E o mais doloroso nem é isso. O mais doloroso é perceber quanto da sua vida já foi entregue a essa espera. Quantos dias seus foram sequestrados por pensamentos repetidos? Quantas manhãs começaram pesadas por causa de uma ausência? Quantas noites terminaram em ansiedade por causa de alguém que dormiu em paz sem imaginar o tamanho do efeito que ainda tinha sobre você? Quantas vezes você deixou de viver o que estava diante de si porque emocionalmente ainda estava preso ao que não voltava? Essas perguntas não existem para te ferir mais. Existem para te acordar. Porque enquanto você não enxergar o tamanho do preço, continuará chamando de amor uma dinâmica que só vem drenando sua força. E há um preço oculto ainda maior. Você começa a perder o respeito pela própria intuição. No fundo, muitas vezes você já sabia. Já sabia que aquela pessoa não sustentava o que insinuava. Já sabia que a energia era desequilibrada. Já sabia que o esforço vinha mais de você. Já sabia que havia frieza por trás da ambiguidade. Mas como queria muito que fosse diferente, foi silenciando a própria percepção. Foi duvidando do próprio incômodo. Foi racionalizando o que doía. Foi tolerando o que feria. E cada vez que fazia isso, se afastava mais de si mesmo. É aqui que a virada estoica deixa de ser apenas uma ideia bonita e se torna prática, porque recuperar-se de quem te ignora também é reaprender a confiar no que você sentiu quando algo estava errado. É honrar o desconforto que você tentou minimizar. É respeitar o cansaço emocional que a sua alma vinha sentindo. É reconhecer que paz não se constrói em terreno de dúvida constante. Você não precisa de mais provas para validar o que o seu corpo já entendeu há muito tempo. Quem vive em alerta não está vivendo amor, está vivendo ameaça emocional. Talvez por isso você se sinta tão exausto. Não é só por sentir falta, é por viver em hipervigilância, é por esperar demais de sinais mínimos, é por tentar interpretar o indecifrável, é por manter a mente em atividade constante, como se pensar mais pudesse resolver, mas não resolve. Pensar demais não traz reciprocidade, analisar demais não cria presença, imaginar demais não transforma a ausência em vínculo, só prolonga o cativeiro, só adia o luto necessário, só impede o surgimento da clareza. E clareza, nesse momento, é misericórdia. Clareza é entender que o silêncio recorrente também é uma forma de resposta. Clareza é perceber que alguém pode ter te marcado sem ter sido certo para você. Clareza é aceitar que aquilo que mexeu profundamente com sua carência não merece, por isso, ser chamado de amor verdadeiro. Clareza é perceber que insistir não te aproxima da cura, só te aproxima de mais desgaste. E o mais importante, clareza é parar de fazer da sua dor uma religião. Porque, quando você sofre por alguém durante muito tempo, corre o risco de transformar esse sofrimento em identidade. Como se sofrer por essa pessoa dissesse algo nobre sobre a profundidade do seu coração. Mas não diz. Às vezes, só diz o quanto você ainda não se escolheu por inteiro. Existe uma diferença enorme entre sentir muito e se valorizar pouco. Você pode ter amado de verdade e ainda assim ter se desrespeitado no processo. Pode ter tido boas intenções e ainda assim ter permanecido tempo demais num lugar que deformou sua paz. Pode ter sido sincero e ainda assim ter sustentado sozinho um vínculo que já estava vazio do outro lado. Reconhecer isso não diminui seu amor,
Só impede que você continue usando a pureza do que sentiu para justificar a permanência num ciclo indigno. E há algo mais que você precisa encarar. Parte da sua dor vem do orgulho ferido, vem da dificuldade de aceitar que alguém por quem você fez tanto conseguiu se afastar com tanta frieza. Vem da revolta silenciosa de perceber que a pessoa seguiu enquanto você ainda tenta juntar os pedaços. Vem da sensação de injustiça, e isso também precisa ser olhado com verdade. Porque, enquanto houver dentro de você a necessidade de que a pessoa reconheça o que perdeu, uma parte sua ainda estará acorrentada, ainda estará esperando uma validação final, ainda estará desejando ser visto por quem te feriu. E liberdade não combina com essa dependência escondida. A liberdade começa quando você já não precisa que o outro admita nada para finalmente seguir. Quando não precisa de pedido de desculpa, de arrependimento, de explicação tardia, de reconhecimento emocional. Quando entende que a ausência de fechamento não pode mais ser desculpa para a continuação da sua prisão. Você fecha por dentro, você encerra por consciência. Você decide não oferecer mais o próprio mundo interno ao que só te desorganizou. Isso é maturidade emocional. Não é frieza, é dignidade. Talvez a pessoa nunca perceba o que fez com você. Talvez nunca reconheça. Talvez nunca volte com a consciência que você imaginou. E continuar esperando esse momento é mais uma forma de permanecer dependente. Porque no fundo, você ainda estaria dizendo: minha paz só chega quando o outro finalmente me enxerga. Mas a sua paz precisa parar de depender disso. Precisa nascer de um lugar mais profundo. Do lugar onde você entende que ser ignorado por alguém não reduz a grandeza do que você é. Reduz apenas a compatibilidade entre o que você oferece e o que o outro sabe receber. Esse entendimento devolve o fôlego, porque faz você parar de se medir pela resposta alheia. Faz você sair da posição de quem implora, de quem interpreta, de quem espera ser escolhido. Faz você lembrar que quem ignora a constância não merece acesso ilimitado ao seu coração. E aos poucos, essa lembrança muda sua postura diante da dor. Você ainda sente, mas já não idolatra o sentimento. Ainda lembra, mas já não transforma a lembrança em convite para sofrer. Ainda tem recaídas, mas começa a enxergar cada recaída como um velho hábito, não como prova de que a história era insubstituível. E esse é um ponto decisivo. Porque o apego adora se disfarçar de eternidade. Ele faz você acreditar que nunca mais vai sentir algo assim, que nunca mais vai se conectar, que nunca mais vai se curar completamente. Só que isso é a voz da carência, tentando manter viva a dependência. Não é verdade. O que você sente agora é intenso, porque ainda está dentro do processo. Mas não será assim para sempre. Nenhuma emoção permanece no mesmo auge quando deixa de ser alimentada. Nenhum vínculo continua dominando a mente quando a fantasia perde oxigênio. Nenhuma ausência conserva o mesmo poder quando você volta a habitar a própria vida. Só que, para isso, existe uma escolha inevitável. Parar de oferecer alimento mental para o que te corrói. Parar de repetir cenas, inventar diálogos, acompanhar sinais, reconstruir migalhas, dar profundidade a gestos mínimos. Toda vez que você faz isso, reativa a mesma corrente. Toda vez que interrompe isso, mesmo que por pouco tempo, enfraquece a prisão. É assim que a liberdade começa de verdade. Não num grande gesto dramático, mas em pequenas recusas internas. Recusas a se torturar, recusas a se humilhar mentalmente, recusas a chamar de destino o que só tem sido repetição de dor. Talvez a sua alma já esteja cansada o suficiente para ouvir isso sem fugir. Você não precisa mais continuar disponível para quem fez da sua sensibilidade um lugar de passagem. Você não precisa mais insistir em interpretar o que nunca se sustentou na prática. Você não precisa mais proteger a imagem de alguém que não protegeu sua paz. E, principalmente, você não precisa mais viver como alguém que espera. A espera já te consumiu demais. Agora é hora de voltar. Voltar para o seu corpo, para a sua mente, para a sua verdade, para a sua dignidade. Voltar para o único lugar de onde sua liberdade realmente pode nascer. Você. Agora começa a parte mais decisiva da sua libertação. O momento em que você percebe que não basta entender a dor,
Você precisa parar de obedecer a ela, porque até aqui, talvez, você já tenha compreendido muita coisa. Já entendeu que essa pessoa não te oferece clareza. Já percebeu que o silêncio dela te machuca. Já notou que a sua mente idealizou demais. Já viu que existe dependência emocional misturada nisso tudo. Mas mesmo assim, em certos dias, o impulso volta. A vontade de olhar, a vontade de saber, a vontade de reaparecer, a vontade de fazer alguma coisa para não sentir esse vazio. E é exatamente aí que a sua liberdade é testada, porque a prisão emocional não se mantém apenas pela lembrança, ela se mantém pela obediência aos impulsos que a lembrança provoca. Você sente a falta e corre atrás. Sente ansiedade e procura sinal. Sente insegurança e tenta confirmar se ainda existe espaço. Sente saudade e reabre a ferida. É assim que o ciclo se sustenta. Não é só a pessoa que te prende, é o hábito de se entregar toda vez que a dor aperta. E enquanto esse hábito continuar, qualquer compreensão será insuficiente. Você pode até enxergar a verdade, mas continuará vivendo como se ainda estivesse dominado pela ilusão. Os estoicos falavam muito sobre disciplina interior justamente por isso. Não basta saber o que faz mal, é preciso sustentar a lucidez quando a emoção tenta tomar o controle. E essa é uma das coisas mais difíceis para quem sofre por alguém que ignora, porque a carência sempre vem com aparência de urgência. Ela não diz espere um pouco e reflita. Ela diz faz alguma coisa agora ou você vai sufocar. Ela transforma desconforto em emergência. Faz você acreditar que mandar mensagem, checar, imaginar ou insistir vai aliviar, mas quase nunca alivia. No máximo anestesia por alguns instantes. Depois o vazio volta maior, porque junto com ele vem a sensação de ter se abandonado mais uma vez. Talvez você conheça bem essa sensação, a de prometer para si mesmo que não vai mais procurar, que não vai mais interpretar cada detalhe, que não vai mais se colocar nessa posição. E então, no primeiro momento de fragilidade, quebrar o próprio limite. Depois vem a culpa, depois vem a vergonha, depois vem a sensação de fraqueza. Mas o problema não é só ter recaídas. O problema é o significado que você dá a elas. Porque toda vez que você recai, pode concluir duas coisas. Ou conclui que nunca vai conseguir se libertar, ou conclui que ainda está treinando uma parte sua que ficou condicionada demais à dor. A segunda leitura é a que salva você. Você não está lutando apenas contra uma pessoa, está lutando contra um padrão interno, contra reflexos emocionais que se fortaleceram com o tempo, contra a necessidade de alívio imediato, contra o hábito de procurar fora aquilo que deveria começar a ser reconstruído dentro. E isso exige paciência, mas também exige firmeza, porque, sem firmeza, a sua mente sempre vai encontrar uma justificativa bonita para voltar ao mesmo lugar. Vai dizer que você só quer entender melhor. Vai dizer que só quer encerrar bem. Vai dizer que só quer ver se ainda sente alguma coisa. Vai dizer que é apenas curiosidade. Mas, no fundo, quase sempre é dependência procurando uma desculpa elegante para continuar existindo. Existe um detalhe que ninguém costuma te dizer com clareza. Quando você continua acessando emocionalmente alguém que te ignora, você reforça dentro de si a mensagem de que a sua paz é negociável. E a partir do momento em que a sua paz se torna negociável, qualquer pequena migalha ganha poder demais. Você passa a viver desequilibrado, não porque o outro é tão extraordinário, mas porque seu centro ficou fraco demais para sustentar a ausência sem desabar. E esse centro só volta a ficar forte quando você começa a se provar na prática que consegue suportar a falta sem correr de volta para quem a intensifica. É isso que dói no começo. Não é só abrir mão da pessoa, é abrir mão do ritual interno que você criou em torno dela. Abrir mão de pensar, checar, esperar, interpretar, fantasiar. Abrir mão da pequena descarga emocional que vinha junto com cada sinal. Abrir mão da esperança escondida de que, em algum momento, tudo finalmente faria sentido. Só que essa renúncia não é vazio. Essa renúncia é limpeza. Cada vez que você deixa de alimentar a obsessão, mesmo que em silêncio, está devolvendo energia para si. Cada vez que interrompe o impulso,
está enfraquecendo a autoridade que essa pessoa ainda tinha sobre sua mente. Cada vez que suporta a onda sem agir, está treinando liberdade. E liberdade nesse ponto não é uma sensação bonita, é uma prática desconfortável. É fechar a porta interna quando tudo dentro de você quer deixá-la entreaberta. É aceitar que sentir saudade não obriga contato. É aceitar que lembrar não exige movimento. É aceitar que o vazio precisa ser atravessado, não preenchido às pressas com a mesma fonte que o aprofundou. Isso parece duro porque o seu sistema emocional foi acostumado a buscar alívio rápido. Mas maturidade emocional começa exatamente quando você deixa de confundir alívio imediato com cura verdadeira. Pensa em quantas vezes você se sentiu melhor por alguns minutos ao ver algo da pessoa, ao receber algum sinal, ao imaginar um possível retorno. E pensa no que vinha depois. Quase sempre mais ansiedade, mais interpretação, mais expectativa, mais queda. Isso acontece porque o problema nunca foi a falta momentânea de estímulo. O problema era a estrutura da dependência. E toda dependência se enfraquece quando a pessoa deixa de obedecer ao impulso automático. É assim com qualquer vício emocional. Primeiro você sente que não vai suportar, depois suporta, depois percebe que suportar não matou você, depois começa a confiar mais em si, e aos poucos, o que parecia impossível deixa de parecer soberano. Talvez a parte mais revolucionária da sua cura seja esta: aprender a não reagir a tudo que sente. Por quê? Enquanto você reagir automaticamente, continuará sendo governado pelo estado emocional do momento. Hoje, sente falta. Amanhã sente culpa. Depois sente raiva. Depois sente esperança. Depois sente vazio. E cada emoção quer te levar para uma direção diferente. Mas o homem que recupera a si mesmo não vive mais arrastado por cada onda. Ele sente a onda, observa a onda, deixa a onda passar, mas não entrega o leme. Isso é estoicismo vivo. Não é falar bonito sobre autocontrole. É permanecer inteiro quando a emoção pede rendição. Só que isso também exige outro rompimento. Parar de cultuar a intensidade. Muita gente não consegue se libertar porque, no fundo, ainda idolatra o que sentiu. Ainda pensa que nunca mais vai viver algo tão forte. Ainda confunde intensidade com raridade. Ainda trata a própria obsessão como prova de profundidade. Mas o que foi intenso nem sempre foi saudável. Às vezes foi só desorganizado. Às vezes foi só uma repetição de carência com química emocional. Às vezes foi só um encontro entre sua ferida e a indisponibilidade do outro. E continuar chamando isso de amor extraordinário só prolonga o seu apego. Você precisa começar a amar mais a sua paz do que a intensidade da sua dor. Essa frase parece simples, mas muda tudo. Porque até aqui, talvez tenha vivido como se a intensidade fosse o critério principal. Se mexeu muito, parecia verdadeiro. Se doeu muito, parecia importante. Se abalou muito, parecia insubstituível. Mas paz também é critério. Clareza também é critério. Reciprocidade também é critério. Descanso também é critério. E quando você amadurece, emocionalmente, passa a desconfiar daquilo que te excita, mas te desorganiza. Passa a valorizar o que te encontra inteiro e não o que te transforma em alguém ansioso por migalhas. Isso não significa que a saudade desaparece de repente. Em alguns dias, ela ainda vai visitar você. Vai aparecer em uma música, em um horário, em um lugar, em um domingo silencioso, em uma noite vazia, em uma lembrança que parecia enterrada. Mas aí está a diferença entre o antigo você e o novo você. O antigo transformava saudade em movimento. O novo transforma saudade em observação. O antigo fazia da dor um comando. O novo faz da dor uma passagem. O antigo acreditava que sentir era obedecer. O novo aprende que sentir não define destino. E talvez esse seja o verdadeiro começo da sua dignidade. Quando você para de pedir autorização emocional para existir. Quando já não precisa ser lembrado por quem te ignorou para se sentir vivo. Quando já não entrega sua energia para qualquer oscilação de atenção. Quando entende que o amor próprio não nasce apenas de afirmações bonitas, mas de decisões repetidas. Decisões de não se expor ao mesmo desgaste.
decisões de não buscar o que desestrutura, decisões de não trair a própria consciência em nome de uma esperança antiga, decisões de se proteger não por medo, mas por respeito. Talvez ninguém veja esse processo, talvez por fora pareça que nada está acontecendo, mas por dentro uma revolução silenciosa começa. Toda vez que você recusa o impulso, constrói um pedaço novo de si. Toda vez que deixa de fantasiar, clareia a mente. Toda vez que interrompe o ritual da dependência, enfraquece a imagem inflada que essa pessoa ainda ocupava. Toda vez que sustenta a ausência sem implorar por presença, devolve a si mesmo uma parte da força que tinha entregue. Isso é crescimento real. Não tem aplauso, não tem espetáculo, mas tem transformação. E existe outra verdade importante. Você não precisa vencer para sempre de uma vez. Precisa vencer o momento. Precisa vencer a próxima vontade de se humilhar. Precisa vencer a próxima noite em que a carência vier com voz de urgência. Precisa vencer a próxima fantasia que tentar fazer do silêncio algo romântico. A liberdade é construída em intervalos, em pequenas fidelidades a si mesmo, em pequenos nãos que você aprende a dizer para o que antes parecia irresistível. Cada um desses nãos não empobrece sua vida. Pelo contrário, reabre espaço para que a sua alma volte a respirar sem depender da oscilação de ninguém. E então você começa a perceber algo que parecia impossível lá no começo. O seu sofrimento não estava apenas na ausência da pessoa, mas na ausência de limites dentro de você. Quando os limites nascem, muita coisa muda. Você já não aceita qualquer reaparecimento como bênção. Já não chama qualquer gesto morno de sinal. Já não confunde curiosidade do outro com amor. Já não se oferece inteiro a quem só te procura em doses convenientes. Isso não é frieza, é lucidez. É finalmente deixar de ser refém daquilo que se alimentava da sua disponibilidade infinita. Você passou tempo demais se perguntando por que alguém te ignora. Talvez agora a pergunta mais poderosa seja outra. Por que eu ainda daria acesso irrestrito à minha mente para alguém que nunca tratou meu coração com constância? Essa pergunta muda sua postura, porque tira o foco do mistério do outro e devolve a responsabilidade sobre o espaço interno que você administra. Quem entra na sua mente? Quem permanece aí? Quem continua tendo permissão para bagunçar seus dias? Quem ainda ocupa esse lugar mesmo sem merecer? A sua cura começa quando você leva isso a sério. No fundo, libertar-se de quem te ignora não é vencer uma pessoa, é vencer a versão sua que ainda acredita que precisa ser escolhida por ela para finalmente se sentir suficiente. E quando essa versão começa a enfraquecer, nasce uma força nova, uma força calma, uma força sem desespero, uma força que não implora, não corre, não fantasia tanto, uma força que entende que ser ignorado dói, mas não define, que ser esquecido por alguém machuca, mas não diminui sua essência, que perder alguém nunca pode custar o abandono de si mesmo. É nesse ponto que você começa a sair do cativeiro invisível, não porque deixou de sentir tudo, mas porque finalmente parou de ajoelhar diante do que sente. E isso muda o jogo inteiro. Há uma libertação que quase ninguém percebe quando começa. Ela não chega como euforia, não chega como vingança, não chega como indiferença teatral. Ela chega como cansaço lúcido, como o instante em que você olha para tudo o que viveu e pensa, com uma sinceridade que antes doía demais para existir. Eu não aguento mais entregar minha paz para alguém que não sabe o que fazer com ela. Esse momento é sagrado, porque é nele que você para de romantizar o sofrimento e começa a enxergar o custo real de continuar preso. Até aqui, talvez uma parte sua ainda estivesse tentando salvar a história, ainda sustentando a ideia de que, se a pessoa voltasse diferente, tudo finalmente faria sentido, ainda guardando um espaço secreto para uma reconciliação imaginária, ainda esperando o dia em que quem te ignorou perceberia o seu valor. Mas existe uma maturidade muito profunda quando você entende que não quer mais ser amado por quem precisou te perder para enxergar você. Não quer mais uma presença tardia, construída em cima do seu desgaste. Não quer mais receber como prêmio aquilo que sempre deveria ter vindo com clareza, espontaneidade e respeito. Porque quando a consciência amadurece, você percebe algo que desmonta completamente a fantasia.
Ser escolhido tarde demais não cura o estrago de ter se sentido invisível por tanto tempo. E isso é muito importante. Muita gente continua presa porque idealiza um retorno como se ele fosse apagar toda a dor. Como se a volta da pessoa fosse automaticamente devolver autoestima, dignidade, descanso, equilíbrio. Mas nem sempre. Às vezes a volta só mostra que você ainda não curou a parte sua que continua vulnerável ao mesmo padrão. Às vezes o retorno não é solução, é teste. É o momento em que a vida observa se você já aprendeu a não confundir reaparecimento com transformação. Isso explica por que tantas pessoas se quebram de novo quando alguém que ignorava resolve mandar uma mensagem, aparecer de forma ambígua ou demonstrar um interesse repentino, porque a ferida antiga ainda está ativa, e quando ela está ativa, qualquer migalha parece milagre. Só que quem está despertando emocionalmente começa a ver diferente. Começa a perguntar não apenas essa pessoa voltou, mas a minha paz sobreviveria se eu abrisse essa porta de novo? Essa é uma pergunta de poder. Essa é uma pergunta de alguém que deixou de ser conduzido apenas pela carência e começou a honrar a própria saúde emocional. Talvez uma parte sua ainda queira provar que, se a oportunidade voltasse, agora daria certo. Mas escute com cuidado. Nem toda segunda chance é maturidade. Às vezes, é recaída disfarçada de esperança. Às vezes, é a sua antiga dependência vestida com palavras mais bonitas. Às vezes, é a mesma necessidade de validação querendo mais uma chance de não se sentir descartada. E enquanto você não perceber isso, continuará acreditando que o perigo está apenas na ausência da pessoa, quando muitas vezes o perigo também está no fascínio que ela ainda exerce sobre a sua carência. É por isso que a libertação verdadeira não é só conseguir suportar o silêncio, é conseguir não se desorganizar quando o silêncio acaba. Porque no fundo não basta ficar bem na distância. Você precisa aprender a ficar lúcido até diante da possibilidade de retorno. Precisa aprender a não se impressionar com o mínimo. Precisa aprender a não chamar de mudança aquilo que ainda não mostrou consistência. Precisa aprender a não abrir o coração inteiro só porque alguém que te feriu resolveu tocar a campainha emocional de novo. O homem que se reencontra não reage mais apenas porque foi procurado. Ele observa, ele sente, ele discerne e, se necessário, ele recusa. Essa recusa dói porque contradiz um desejo antigo, o desejo de finalmente ser escolhido por quem um dia te deixou em espera. Só que existe um poder imenso quando você entende que ser escolhido por alguém inconsistente já não é mais o seu sonho. O seu sonho agora é paz, clareza, inteireza, reciprocidade sem tortura, presença sem humilhação, amor sem ansiedade crônica. E quando esse novo critério nasce dentro de você, muita coisa perde o brilho. Não porque você ficou frio, mas porque amadureceu o suficiente para parar de chamar de especial aquilo que drenava sua energia. Os estoicos ensinavam que a liberdade interior depende de você não se ajoelhar diante do que deseja. Isso vale profundamente aqui, porque, por muito tempo, talvez você tenha tratado o próprio desejo como verdade absoluta. Se queria muito, parecia certo. Se sentia muito, parecia destino. Se a saudade apertava, parecia sinal. Mas desejo também engana. Saudade também distorce. Intensidade também ilude. E o homem sábio aprende a interrogar o próprio impulso antes de obedecê-lo. Aprende a perguntar: isso me leva de volta para mim ou me arrasta outra vez para a mesma prisão? Essa pergunta protege você de si mesmo. E em certos momentos, é exatamente disso que você precisa. Talvez você esteja começando a notar que a sua dor já não quer mais a mesma coisa. Antes, ela queria a pessoa. Agora, no fundo, ela quer descanso, quer parar de pensar, quer parar de sentir essa gangorra entre esperança e decepção. Quer parar de viver refém de lembranças, sinais, interpretações, recaídas. Quer parar de perder tempo emocional com quem nunca sustentou o peso do que despertou em você. Isso é um avanço enorme, porque mostra que a sua alma já entendeu algo que sua carência demorou a aceitar. Não é essa pessoa que você precisa, é paz do lado de dentro. E paz não chega só porque você decide pensar positivo. Paz
exige ruptura com certos hábitos internos, exige parar de visitar mentalmente os mesmos cenários, exige parar de revisar o passado como se ainda houvesse ali uma resposta escondida, exige parar de alimentar conversas imaginárias onde finalmente você seria compreendido, exige parar de oferecer palco interno para quem já te consumiu demais. Cada vez que você se recolhe dessas repetições, fortalece um novo tipo de presença dentro de si. Uma presença que não depende de ser notada. Uma presença que não precisa implorar para existir. Uma presença que começa a bastar. No começo, isso parece estranho, porque você passou tanto tempo emocionalmente inclinado para fora que voltar para dentro parece vazio. Mas esse vazio não é ausência de amor, é ausência de distração. É o espaço limpo onde você finalmente consegue se ouvir sem o ruído constante da obsessão. E o que se escuta nesse espaço? Às vezes tristeza, às vezes raiva, às vezes vergonha de ter aceitado tão pouco, às vezes luto pelo tempo perdido. Tudo isso faz parte. A libertação não é um caminho só de alívio. Ela também é um encontro com as emoções que você adiou enquanto ainda estava tentando ser escolhido. Existe, por exemplo, uma tristeza muito específica nesse processo. A tristeza de perceber que você realmente acreditou, que foi sincero, que projetou o futuro, que se abriu, que entregou valor a uma história que não se sustentou. E essa tristeza precisa ser respeitada, não para que você afunde nela, mas para que ela cumpra o papel de encerrar o que a fantasia insistia em manter aberto. Porque só quando você chora, a verdade é que deixa de depender da mentira. Só quando aceita o que foi, é que para de negociar com o que poderia ter sido. Também existe raiva, não só da pessoa, mas de si mesmo. Raiva por ter insistido, por ter se diminuído, por ter voltado mentalmente tantas vezes, por ter suportado coisas que hoje parecem absurdas, mas até essa raiva pode ser útil se for transformada em consciência, não em autodesprezo. Porque você não precisa se odiar para crescer, precisa apenas entender o que dentro de você aceitou tão pouco. Precisa olhar com firmeza para a parte sua que achava que precisava merecer amor pela insistência, pela paciência infinita, pela tolerância ao desconforto. Essa parte não merece humilhação, merece cuidado, merece reeducação emocional. É aqui que o poder interno começa a deixar de ser teoria e vira postura. Você passa a falar consigo de outro modo, passa a se perguntar, não, por que ele fez isso? Ou, por que ela me ignorou? Mas, o que eu nunca mais aceito viver? Assim, essa mudança parece sutil, mas redefine toda a sua energia, porque tira você da posição de quem tenta decifrar o outro e coloca na posição de quem finalmente decide o que fazer com a própria vida. E a decisão mais importante talvez seja esta: eu não vou mais me abandonar para manter alguém emocionalmente confortável. Quando essa decisão se instala, seus limites mudam, sua relação com a ausência muda, sua leitura de ambiguidade muda. Você já não se encanta tão facilmente com o que é instável, já não interpreta silêncio como profundidade, já não confunde indisponibilidade com mistério sedutor, já não se oferece por inteiro para qualquer sombra de conexão, porque finalmente entendeu que o que parecia amor, muitas vezes, era só a sua alma pedindo socorro enquanto você chamava isso de intensidade. E então surge uma força muito bonita, a capacidade de ficar só sem sentir que está perdendo. Isso é enorme, porque durante muito tempo, talvez a solidão tenha parecido fracasso, parecido castigo, parecido prova de que faltava alguma coisa em você. Mas agora começa a surgir outra leitura. Ficar só também pode ser reconquista, pode ser o período em que você limpa o coração daquilo que o confundia, pode ser o tempo em que sua identidade volta a respirar sem interferência, pode ser o solo onde nasce um amor muito mais maduro, aquele que não nasce do medo de perder, mas da paz de já não se perder mais. E isso transforma até a sua visão de futuro. Antes talvez você pensasse no amor como algo que precisava te completar, te salvar, te validar. Agora começa a perceber que amor de verdade não combina com esse tipo de desespero. Amor bom não exige que você abandone a própria lucidez.
não exige que você viva interpretando sinais, não exige que você mereça atenção pela persistência, não exige que sua dignidade seja o preço de permanência. O amor certo não te obriga a se destruir para continuar sentindo. Ele encontra você inteiro. Ele conversa com a sua paz, não com a sua ferida. Talvez hoje você ainda não esteja completamente curado, mas já existe uma diferença decisiva entre o homem que começou este caminho e o homem que está lendo agora. Antes, você queria ser visto por quem te ignorava. Agora, começa a querer não se ignorar mais. Antes, sua energia corria toda para fora. Agora, ela começa a voltar. Antes, você confundia dor com destino. Agora, começa a chamar as coisas pelo nome. Antes, a ausência do outro parecia prova da sua falta de valor. Agora, começa a enxergar que nenhuma ausência alheia pode definir sua essência. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. E quando ela amadurece, você percebe que a grande vitória nunca foi fazer o outro voltar. Foi fazer você voltar para si, voltar para a sua dignidade, voltar para a sua clareza, voltar para a sua paz, voltar para um lugar interno onde ninguém mais entra sem respeito, sem verdade e sem constância. Esse retorno é o começo do seu poder. O estágio final da libertação não é quando você esquece completamente. É quando a lembrança já não manda em você. É quando o nome da pessoa pode até passar pela sua mente, mas não arrasta mais o seu dia. É quando o silêncio dela já não parece um julgamento sobre o seu valor. É quando você percebe, com uma serenidade que antes parecia impossível, que foi marcado sim, mas não condenado. Que sofreu sim, mas não precisa continuar oferecendo a própria vida em sacrifício para uma história que nunca soube te acolher por inteiro. Esse é o ponto em que muita coisa se reorganiza dentro de você. Porque por muito tempo, talvez você tenha vivido como se a sua cura dependesse de um evento externo, uma mensagem, um pedido de desculpas, um reconhecimento tardio, uma explicação que colocasse ordem no caos. Mas a maturidade chega quando você entende que algumas histórias não terminam com o fechamento vindo do outro. Terminam quando você decide não carregar mais o que já pesou demais. Terminam quando você para de transformar a ausência em altar. Terminam quando você aceita que a falta de resposta também pode ser a resposta definitiva, que sua alma precisava parar de esperar. E há uma paz muito profunda nisso. Não a paz ingênua de quem nunca sofreu, mas a paz madura de quem atravessou a própria carência e voltou diferente. Você começa a perceber que o maior dano nunca foi apenas ter sido ignorado, foi ter deixado essa experiência corroer a própria imagem, a própria dignidade, o próprio eixo. E agora, justamente porque enxerga isso, consegue reconstruir de outro jeito, com mais critério, com mais presença, com mais respeito por si. Você já não quer qualquer amor, já não quer qualquer retorno, já não quer qualquer intensidade. Você quer aquilo que não exige que sua alma viva em estado de fome. Talvez esse seja o sinal mais bonito de que você está mudando. Antes, o que mais importava era ser escolhido por aquela pessoa. Agora, o que começa a importar é não se abandonar nunca mais. Antes, o silêncio do outro definia o clima da sua mente. Agora você começa a proteger o próprio mundo interno como quem entendeu finalmente o valor dele. Antes, você confundia dor com profundidade. Agora, começa a reconhecer profundidade na clareza, no descanso, na reciprocidade, na constância. Esse amadurecimento muda tudo, porque faz você parar de admirar o que te bagunça e começar a valorizar o que te mantém inteiro. E talvez, olhando para trás, você perceba que não estava lutando só para soltar alguém. Estava lutando para nascer de novo, depois de ter se perdido emocionalmente. Estava lutando para deixar morrer a versão sua que aceitava migalhas, que justificava o injustificável, que chamava ansiedade de amor, que confundia a ausência com destino. E deixar essa versão ir embora também dói, porque durante um tempo, ela foi o jeito que você encontrou de continuar acreditando. Só que agora você não precisa mais dela. Agora, você pode construir uma forma mais limpa de amar. Uma forma em que sentir não exige se destruir. Uma forma em que desejar não exige implorar.
uma forma em que vínculo não significa prisão. Os estoicos falavam sobre a liberdade como o retorno ao governo de si. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora dentro de você. Aos poucos, o que antes parecia incontrolável começa a se curvar à sua consciência. A saudade ainda existe, mas já não reina. A memória ainda aparece, mas já não decide. A ferida ainda tem marcas, mas já não comanda seus passos. Isso é poder interno, não o poder de nunca mais ser tocado por nada, mas o poder de não entregar a própria direção para aquilo que toca você. O poder de continuar fiel a si mesmo, mesmo quando o coração atravessa dias difíceis. O poder de não transformar cada dor em uma ordem de retorno. E existe algo muito digno em quem aprende isso. Porque quem já sofreu por alguém que ignora, sabe o tamanho da tentação de voltar mentalmente, de fantasiar, de esperar, de interpretar qualquer mínimo gesto como promessa. Sair desse ciclo não é pequeno, é uma conquista silenciosa enorme. É uma prova de que você está deixando de ser governado por aquilo que um dia parecia maior do que você. É a evidência de que sua consciência amadureceu o bastante para não confundir mais carência com conexão. É o momento em que seu coração aprende finalmente que ser escolhido tarde ou mal nunca será mais valioso do que viver em paz. Talvez você também comece a olhar para a pessoa de um jeito diferente. Não mais de cima de um pedestal, não mais com o peso de uma fantasia, não mais como alguém que carrega a chave da sua paz, mas como um capítulo importante, talvez doloroso, talvez transformador, mas ainda assim um capítulo. E isso muda radicalmente o efeito da história sobre você, porque capítulos ensinam, mas não governam o livro inteiro. Capítulos podem marcar, mas não definem o final. Capítulos podem ter sido intensos, mas não precisam prender o protagonista ao mesmo lugar para sempre. Você continua, e continuar nesse caso não é trair o que viveu, é honrar o que aprendeu. O que você aprendeu? Talvez que o amor sem paz nunca foi amor maduro. Talvez que reciprocidade não pode ser implorada. Talvez que quem realmente quer estar não transforma sua presença em um quebra-cabeça emocional. Talvez que seu valor não oscila conforme a atenção alheia. Talvez que o maior abandono não foi o da outra pessoa, mas o que você cometeu contra si toda vez que insistiu em permanecer num lugar que te diminuía. E, se aprendeu isso, então sua dor não foi em vão. Ela não veio para te endurecer, veio para te acordar, veio para arrancar de você uma ingenuidade emocional que já estava custando caro demais. Isso não significa que daqui para frente você nunca mais sentirá medo, apego ou carência. Significa apenas que agora terá mais consciência quando essas coisas aparecerem. E consciência muda destino, porque antes, talvez o medo te empurrasse para a insistência. Agora, ele pode te empurrar para a reflexão. Antes, a carência te fazia correr atrás. Agora, ela pode te lembrar de voltar para dentro. Antes, o apego parecia prova de amor. Agora, pode ser reconhecido como sinal de que algo dentro de você ainda precisa de cuidado. Essa mudança é o que protege você de repetir automaticamente a mesma história com rostos diferentes. E talvez seja essa a grande bênção escondida em tudo isso. Você não está saindo apenas de uma dor, está saindo de um padrão. Está quebrando uma lógica interna que te fazia se sentir atraído pelo que não era claro, pelo que era instável, pelo que te deixava em alerta. Está aprendendo a não chamar mais de especial aquilo que ativa suas faltas mais profundas. Está aprendendo a escolher o que conversa com sua integridade, não com sua ferida. E essa lição muda não só o fim dessa história, mas o tipo de amor que você vai aceitar daqui para frente. Porque depois que alguém realmente volta para si, algumas coisas deixam de seduzir. A ambiguidade perde charme, a frieza perde aura, a oscilação perde poder. Você já não se sente tão atraído pelo que exige esforço excessivo para existir. Já não tem a mesma disposição para perseguir quem não sabe ficar. Já não romantiza ser forte o suficiente para suportar qualquer migalha. Agora você entende que amor saudável não pede heroísmo emocional. Pede presença, pede verdade, pede maturidade, pede paz. E se isso não existe,
Você já não chama de conexão rara, chama pelo nome certo e se afasta com dignidade. Talvez o maior milagre seja este. Um dia você percebe que já não está esperando, que a vida voltou a ocupar espaços que antes pertenciam à obsessão, que seu humor já não depende da ausência de ninguém, que sua energia voltou a circular em direção a sonhos, tarefas, silêncios bons, relações recíprocas, encontros consigo mesmo. E quando isso acontece, a cura deixa de ser teoria, vira experiência. Você respira diferente, caminha diferente, ama diferente. Não porque esqueceu o que viveu, mas porque deixou de viver como prisioneiro disso. Se hoje ainda doer, tudo bem. Dor não invalida o caminho. Se ainda houver dias difíceis, tudo bem. O processo não precisa ser perfeito para ser real. O que importa é que agora você já sabe onde a sua liberdade começa. Ela começa no instante em que você para de pedir ao outro a permissão para ficar em paz. Começa no instante em que escolhe sua dignidade em vez da esperança humilhante. Começa no instante em que entende que ninguém que te ignora merece continuar governando o seu mundo interno. Começa no instante em que você se torna finalmente o lugar seguro que passou tanto tempo procurando em alguém. E quando isso acontece, uma verdade simples se impõe com força. Você não perdeu um amor. Você recuperou a si mesmo. Recuperou sua voz, seu eixo, seu critério, seu valor, sua capacidade de não se dobrar diante da ausência. Recuperou a parte sua que andava esquecida, esperando ser reconhecida por quem nem sequer sabia ver. Recuperou a paz de não precisar mais provar nada. Recuperou a consciência de que o amor, mais importante, não é o que chega de fora para preencher um vazio. É o que nasce dentro e impede que você volte a se abandonar. Então, se alguém hoje te ignora, que isso não seja mais a medida da sua grandeza, que seja apenas a última lição de uma fase que está terminando, que você olhe para essa dor não como sentença, mas como portal, um portal para um amor mais lúcido, para uma vida mais inteira, para uma presença interna que ninguém mais terá o direito de desorganizar com migalhas, silêncios e ausências, porque no fim libertar-se de quem te ignora nunca foi só sobre esquecer alguém. Foi sobre lembrar quem você é quando para de implorar para ser visto. E quando você lembrar disso de verdade, nada nem ninguém terá o mesmo poder de antes. O verdadeiro desafio começa fora do vídeo